Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. E você que conosco cultua hoje através do culto online, através da tecnologia que o céu nos... Aleluia. Glória a Deus. Você que cultua conosco online através da tecnologia, que Deus possa continuar te dando um culto abençoado. Eu quero convidar a igreja aqui presente a abrir por gentileza a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por número 28, o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 28. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 6. Enquanto você se localiza, eu quero ser grato ao nosso amigo, pastor, o anjo desta igreja. Quero ser grato ao Mateus, ao pai do Mateus, à mãe, toda a família. Nós já nos consideramos de casa e é sempre bom estar junto com vocês aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Quando você encontrar Atos 28, você vai dar um glória do tamanho da sua vitória. Glória a Deus. O texto sagrado nos diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele era um Deus. Antes de você tomar o seu assento, eu quero fazer mais uma oração junto com esta amada igreja. Você que pode, feche os seus olhos. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos, Pai querido e santo, por estar na Tua presença. Já te falamos e novamente falamos que o mundo neste momento está da porta para fora, em um sistema, em um esquema, em uma festa, em um padrão, fazendo algumas coisas, mas da porta para dentro a igreja não se contamina com o mundo, a igreja não comunga com o mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, deixa para todos nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos conforme a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Da porta para fora se prega a morte, mas da porta para fora Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Enquanto a igreja está de pé, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, dando aleluia, Gardênia Azul está sendo impactada pelo poder da glória de Deus. Não vai haver derramamento de sangue nesta madrugada. Nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo demônio que queria ceifar a vida de motoristas que iriam dirigir embriagado. A igreja preza pela palavra. Nós
conhecemos a verdade. Moloque não vai beber sangue nessa madrugada. Não vai haver trabalho sendo respondido. A Bíblia diz que quando Elias, em 1 Reis 18, subiu no monte, disse para os profetas de Baal: o Deus que responder com fogo, este será o Deus. 850 profetas clamaram, gritaram, dançaram, mas o inimigo não pôde responder, porque a tua palavra diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós repreendemos a Manchoquebadaraçaio, toda a estratégia do inimigo, toda a estratégia do inimigo está sendo desfeita. A tua palavra diz em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta preparada prevalecerá em cada encruzilhada, em cada cruzamento, em cada trabalho feito na Mata Virgem. Amanchoquebadaraçaio, nome que foi enterrado, nome que foi amarrado na boca do sapo. A igreja repreende na autoridade do nome de Jesus. Não vai terminar em quarta de cinza, vai terminar com a cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não vai ter morte. Jacarepaguá, Recreio, Rocinha, as redondezas, bairros adjacentes, a igreja está de mão erguida, abençoando. Todos os dias nós estaremos cultuando e prestando a ti culto. Pai querido e santo, entra conosco nesta guerra, e a igreja que assim concorda, aplaude a Jesus Cristo. Você que pode, tome o seu assento. A palavra de Deus nos declara no livro de Atos dos Apóstolos a origem da igreja. Jesus ascende aos céus em Atos 1 e faz uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já se passaram mais de 2000 anos e hoje nós estamos na Avenida Isabel Rodrigues, número 420, se eu tiver errado alguém me ajuda, Gardênia Azul, Rio de Janeiro. A igreja nasceu lá em Jerusalém, e o evangelho chegou aqui e tem sido proclamado a todas as nações. A igreja primitiva não tinha uma câmera filmando. A igreja primitiva não tinha esse privilégio que nós temos. Obrigado, meu amigo. A igreja primitiva não tinha esse privilégio. Hoje no templo provavelmente nós temos quase 100 pessoas e estamos alcançando milhões através da internet. O culto vai ficar salvo e vai ficar rodando. O culto, os louvores, a mensagem, a palavra de Deus continua sendo pregada. E já foi dito aqui, eu reitero, já entro no texto. Daqui a pouco a trombeta toca e nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo. Mas ele disse: eu vou subir, mas vou enviar alguém dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Bora a terceira pessoa da Trindade, a saber, o Espírito Santo de Deus, que me impulsiona e te impulsiona a não parar. E assim foi na vida do apóstolo Saulo, até então ainda chamado de Saulo e posteriormente chamado de Paulo. Faço uma breve introdução e a gente chega no capítulo 28. Para não alongar muito, a gente conhece a história. Paulo tem, ainda então, Saulo tem um propósito. Ele está indo em Damasco para prender os cristãos. Na verdade não era chamado de cristãos, mas seguidores do caminho. Ou se você ler Atos 9, chama a gente de seita. E o propósito dele, pastor, é ir, independente do templo, independente da casa, independente de onde fosse,
levar homens, mulheres, crianças, e se não quisesse ir de bom grado, iria arrastado, iria preso. Só que no meio do caminho, Jesus desce na terra mais uma vez. E agora Paulo cai por terra e ele faz uma pergunta: quem és? E Jesus abre a boca e diz: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Preste bastante atenção nessa breve introdução, porque o texto diz que ele estava perseguindo a igreja. Me ajude, estava perseguindo a... Só que a igreja tem um dono, e o dono da igreja desce na terra, se apresenta a Saulo e diz: Saulo, você não está perseguindo Eliel, não está perseguindo Mateus, não está perseguindo o pastor Edinardo, não, você está perseguindo a minha igreja. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o dono da igreja. Jesus é amor, mas é justiça, e ele desce na terra, Saulo cai por terra. O texto diz que ele vai para a rua direita, para a casa de Judas, e a gente conhece a história. Na minha humilde opinião, a conversão, ou uma das conversões mais importantes do Novo Testamento, é a conversão de Saulo. De todo o Novo Testamento, que são 27 livros, 13, o Espírito Santo impulsiona ele. Alguns vão dizer 14, contando com Hebreus, entre outros. Eu não quero entrar aqui numa questão teológica, mas corri para a gente chegar no capítulo de número 27. Quem está comigo, diga amém. Amém. Preste bastante atenção. Paulo agora está preso. No capítulo 21, 22, você vai ver ele sendo preso, mas eu não quero me alongar. Paulo está preso. Paulo está indo em direção a Roma. E o texto bíblico diz que eles vão entrar no barco. É claro que a gente não vai conseguir ler todos os versículos anteriores, mas os irmãos conhecem o texto, e quem não conhece, depois dá uma lida no capítulo 27. Eu te dou um pano de fundo. Está acontecendo uma grande tempestade. Tem dentro do barco, se você ler o capítulo 27, o verso 37, 276 almas. E eles estão indo em direção ao outro lado. Eles estão indo em direção a Roma, como eu já te disse. Só que no meio do caminho se levanta uma tempestade. A Bíblia dá o nome desse vento. Verso 14 do capítulo 27 chama ele de Euroaquilão. É um vento contrário, e o texto diz que eles vão perder a esperança de viver. Eles já estão, pastor, navegando há 14 dias. Eles não comem um grão de arroz, não comem um pedaço de pão. Não aparece sol, nem aparece dia. O texto diz que a tempestade é tão grande que fica em trevas durante todo o período. E Paulo vai levantar verso de número 22 do capítulo então 27, vai dizer: vocês deveriam ter me ouvido, vocês evitariam essa tempestade, mas Deus me visitou. Verso de número 23, o anjo do Senhor me visitou e disse que nós vamos chegar em uma ilha. Preste bastante atenção e eu começo a aplicar com você. Eles estão no meio da tempestade, me ajuda, eles estão no meio da... Mas Deus está dizendo: Paulo, essa tempestade não vai limitar o propósito que eu tenho para a tua vida. Eu vou profetizar mais uma vez. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está vivenciando, mas se você prestou atenção, a jovem aqui louvou, e o departamento também louvou, falando de tempestade de vento. Não tem tempestade de vento que tira o crente do propósito. Para a gente entrar no texto, capítulo 28 começa dizendo: havendo escapado. Escaparam de quê, Eliel? Da tempestade. Só que o que me chama a atenção, igreja presente, é que o barco foi perdido, a carga foi perdida, mas ninguém morreu. Eu vou repetir isso aqui: perdeu barco, perdeu carga, perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu coisas, mas não perdeu a vida. Se nós lemos o capítulo 27, você vai ver que dentro desse barco só tinha um evangélico, até então chamado de cristão. Quantos crentes tinha? Sabe quem é? Paulo.
E por causa de Paulo, o texto diz, eu não vou ler porque senão vai ficar extenso. O texto diz, verso 24, verso 25, Paulo, por causa de você, dentro do barco, ninguém morre. Para quem está comigo ligado na mensagem, eu vou profetizar de novo. Eliel, eu sou o único evangélico dentro da minha casa. Por causa da fidelidade que Deus tem a você, ninguém vai morrer. Nesta noite, Deus envia livra. Havendo escapado. Falar de escape é falar de também o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a saber na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz que Deus permite ser tentado, mas também dá o escape. Eu acho isso muito interessante, porque Deus mais do que nós mesmos nos conhece e sabe o nosso limite e sabe a nossa resistência. Verso 1, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Qual era o nome da ilha? Qual era o nome da ilha? É Deus dizendo, Paulo, verso de número 26 do capítulo anterior, é contudo necessário irmos dar em uma ilha. Eu acho isso lindo, gente, porque Deus tem caminhos para nós que não nos limita de vento, mas é Deus dizendo, o vento vai chegar, mas o propósito vai se cumprir. Lembra da tempestade, a saber, segunda tempestade, Mateus capítulo 14, Jesus dá ordem, discípulos, entra dentro do barco e vai para o outro lado. Eles estão caminhando, o texto diz que eles entram dentro do barco e agora vão atravessar para o outro lado. No meio do caminho se levanta um vento contrário, aí eles vão ficar preocupados, vão ficar temorosos. Aí o texto que foi cantado, que o hino que foi cantado aqui, diz assim, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Eu acho isso aqui lindo, Mateus. Por quê? Porque a tempestade balança o barco, a tempestade tira a paz dos discípulos, mas a mesma tempestade para Jesus é caminho. No meio da igreja tem um tapete vermelho, é Jesus dizendo, aquilo que para vocês é problema, para mim é só caminho. Eles chegam na ilha, e o nome da ilha é Malta. Ninguém morre, nenhum dos presos, nem capitão, ninguém morre do barco. Verso de número 2, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Preste bastante atenção. A palavra bárbaros para nós, língua portuguesa, dá uma interpretação diferente da Bíblia. Se a gente fala bárbaro, a gente pensa em alguém cruel, a gente pensa em alguém canibal, a gente pensa em alguém que não tem amor. Mas o bárbaro na Bíblia não é dessa forma. Eliel, aonde está escrito isso para você me provar? 1 Coríntios capítulo 13, do verso 10 em diante, vai dizer que bárbaro é a pessoa que não fala grego ou que não fala hebraico. Bárbaro é quem não era tido do povo de Israel na cultura bíblica. Então os bárbaros aqui não são canibais, não são pessoas que são cruéis, são pessoas que apenas não falam o grego e também não falam o hebraico. Até porque o versículo se explica, se eles fossem canibais, eles não iam acender fogueira para aquecer, para proteger da chuva e aquecer do frio. Pelo contrário, ia acender a fogueira e atacar eles na fogueira vivo para que matasse. Então desconstrói essa palavra bárbaro da cultura, da nossa cultura brasileira. Os bárbaros acenderam uma fogueira. Mateus, só do barco de Paulo, como eu já disse, verso 37, 276 pessoas. Então a fogueira não é pequena, a fogueira é grande, a fogueira precisa ser muito grande. O texto diz que está chovendo, e é claro que é impossível acender uma fogueira na chuva. Então eles estão em um lugar coberto, eles estão em um lugar protegido e é feito ali uma fogueira. Alguém acende uma fogueira e o texto diz que tanto Paulo quanto os homens que com ele estão na embarcação são colocados ali. Provavelmente recebem uma nova roupa por causa da chuva e agora estão se aquecendo. Verso de número 3: e havendo Paulo ajuntado
uma quantidade, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Redobre a sua atenção, por gentileza. Imagina um fogo, talvez lá na sua casa. Você talvez tenha o costume que a gente tem de fazer churrasco no domingo, e não na churrasqueira elétrica, mas sim na tradicional. Você coloca o carvão, você acende ali, só que vai passando o tempo, e o fogo vai se... 3 pessoas comigo, e o fogo vai se apagando. Vem comigo, e o fogo vai se... E é isso que está acontecendo. Paulo olha, pastor, para o fogo e percebe que o fogo está consumindo a lenha. E o fogo, ao consumir a lenha, o texto diz que o fogo está se apagando. Eliel, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no foco que o Espírito Santo me trouxe. Porque não fomos nós que acendeu o fogo. Não foi a igreja do século 21 que acendeu o fogo, não. O fogo foi aceso há muito tempo. O fogo foi aceso pelo próprio Deus. Está na Bíblia, Eliel, tá? Levíticos capítulo 6, do verso 13 em diante, você vai ver. O texto diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E quem acendeu o fogo? Verso 14 em diante, diz que Deus acendeu o fogo. O fogo foi aceso lá atrás. Na igreja primitiva, alguém desceu, e foram vistas línguas repartidas como que de... 3 pessoas comigo, como que de... O Espírito Santo desceu, foi vista com os olhos nus, fogo sobre a cabeça de cada crente que estava buscando, que estava pedindo. A igreja clamou, a igreja não acendeu fogo, quem acendeu foi Deus, quem acendeu foi o Espírito Santo de Deus. Mas o tempo vai passando e o fogo está se apagando, o fogo está se... E aí a gente chega no sábado, festa da porta para fora. O nome é carnaval. O que significa, Eliel? Festa da carne. E a igreja não está no carnaval, não. A igreja está no espiritual. O que significa, Eliel? Festa do Espírito. A fogueira está apagando. Pastor, ninguém pede, meu amigo tecladista, ninguém pede e diz assim: Paulo, o fogo está apagando, vai catar graveto. Não. Quem quer trabalhar não espera convite. Quem quer trabalhar se posiciona e faz. Não, eu vou esperar o pastor me separar para essa missão. Não, eu não sou diácono, então vou esperar o azeite cair sobre a minha cabeça para fazer. Não. Quem quer trabalhar, vê a necessidade e faz. Eu estava orando essa madrugada e o Espírito Santo falou: filho, o que eu preciso nas igrejas do século 21 são 2 tipos de pessoa. E eu disse: quem, pai? E ele disse: Arão e Ur. Deixa eu te dizer algo que é diretivo para nós que estamos aqui hoje. Você conhece a história de Êxodo 17. Eu não vou me alongar, antes da meia-noite a gente fecha. O texto bíblico diz: Moisés sobe em cima do monte. Todo mundo conhece a história. Diz: Josué, pega a espada, escolhe homens e vai para a guerra. Eu vou para cima do monte, eu vou orar, vou interceder. O texto bíblico diz que quando Moisés levanta a mão, o povo está vencendo. Quando Moisés abaixa a mão, o povo está perdendo. E você vai me ajudar. Quando Moisés levanta a mão, o povo está... Quando Moisés abaixa a mão, o povo está... Quem está em cima do monte, Eliel? Moisés, Arão e Ur. E lá embaixo, Josué e o exército. Pega espada, luta para cá, luta para lá, luta para cá, luta para lá. Moisés levanta a mão, o povo vence. Moisés abaixa a mão, o povo perde. Aí Arão e Ur olham e diz assim: peraí,
O meu amigo pastor Edinardo está passando por algo. O que? Ele está se esforçando, gente. Moisés tem 83 anos. A guerra durou 12 horas. Eu, com 33 anos de idade, não ia conseguir ficar 12 horas com a minha mão erguida. Qualquer um dos irmãos aqui, se for até crossfiteiro, não vai conseguir, porque é ser humano, o corpo cansa. Tu levanta a mão esquerda, daqui a pouco levanta a mão direita, mas o corpo cansa, porque o homem é limitado. Mas Moisés está lá. Arão e olha e diz assim: ele está precisando de ajuda. E quem precisa de ajuda, quem quer trabalhar, não espera convite. Não, mas não estou na escala da limpeza, mas está precisando, conta comigo. Não, mas não estou na escala da salinha, está precisando. E aí, Eliel, o que é que eles fazem? Corro aqui para a gente voltar para o texto, não estoura o meu tempo não. Um olha para o outro e diz assim: ele é o nosso líder. E a guerra dele, Mateus, é a nossa guerra. Se o meu líder está passando por guerra, eu também estou nessa guerra. Eles pegam pedra para Moisés sentar. Já volto para o texto. Só que, pastor, uma pedra para um homem sentar não pode ser de 5 centímetros, 10 centímetros, não. Precisa ser uma pedra grande. E pedra grande é pesado. Carregar peso para eu aparecer é normal. Só que carregar peso para outros aparecer é espiritual. Não estou aqui para aparecer, não. Estou aqui para fazer porque Jesus fez por mim. E quando eu faço não para o pastor, mas por Jesus, eu dou o meu melhor. Se até servindo água eu faço o meu melhor, porque não estou servindo a homens, estou servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu estou na cantina eu dou o meu melhor. Se eu estou na zeladoria eu dou o meu melhor. Se eu estou lá na portaria eu dou o meu melhor. Não, estou na escala para estacionar carro, mas eu vou dar o meu. Carrega a pedra, já volto para o texto. Coloca a pedra e diz: Moisés, se senta aqui. Arão pega na mão. O texto não diz, é uma conjecturação. Arão pega na mão direita. Ur pega na mão esquerda. E as mãos de Moisés erguidas. E todo o povo recebe a vitória. Moisés é forte, mas é limitado. Mas com a unidade da igreja, vou repetir, a unidade da igreja não haverá derrota, pelo contrário, só haverá vitória. Está aqui o pastor e é meu amigo, por mais forte que ele seja, se o presbítero pregar de um lado, o diácono do outro lado, departamento de jovem aqui, departamento de irmãs aqui, vai ficar pequeno, vai derrubar a parede, vai estender até lá fora, vai aumentar a congregação. Gardenia Azul vai ser impactada pela unidade da The Church. Texto base. Paulo olha para a fogueira. Está apagando. Está apagando. E aí, vai fazer o quê? Vou dormir. Não. Vou sair da zona de conforto. Paulo está perto do fogo. O fogo tem muitas propriedades. Eu não vou entrar na questão física, senão a gente vai gastar muito tempo. Você sabe que o fogo ilumina, que o fogo aquece. O fogo é formado de 3 combustível, combustão, comburente. Eu não quero entrar na parte física. É só para você imaginar o fogo. Hoje é arroz com feijão, é muito simples. O fogo. Paulo está perto do fogo. Está se aquecendo. Está na luz. Só que Paulo percebe, está apagando. Mas quem acendeu foi você, Paulo? Não. Mas o meu papel não é preocupar com quem acendeu. O meu papel é manter aceso. Mateus, no Antigo Testamento, entrava-se, todo mundo sabe, só vim relembrar algumas coisas. Entrava-se no santo, removia-se, está aqui, ó, menorá, entrava-se no santo, removia-se a cinza e colocava a lenha nova. Números 4:13. Todo dia entra no templo, remove a cinza
coloca lenha nova. Todo dia, entra no templo, remove a cinza e coloca lenha. Entra no templo, remove a cinza e coloca lenha. Ele é aonde você quer chegar. No Antigo Testamento, o altar era de pedra. No Novo Testamento, o altar é de carne. O altar somos nós. É todo dia. Entra no templo, dá glória a Deus, dá aleluia, faz jejum, consagração, propósito, louvor, adoração. É todo dia. Não é só vem no domingo, depois no outro domingo. Não. O corpo, você toma café da manhã, você almoça, você toma café da tarde e você janta. O corpo você alimenta 4 vezes ao dia. Tem gente que tem ceia, tem gente que faz 3, 4, 5 refeições. E o Espírito, ele é o Espírito, é todo dia. 1 Tessalonicenses 5, 18 em diante. Não apagueis o fogo do Espírito. Tá apagando, Paulo? Tá. Vai fazer o quê? Vou sair da zona de conforto. Vou catar graveto. Graveto, você sabe que é pedaço de galho, é lenha. Não é tronco grande. Porque se o fogo está apagando, jogar um tronco grande vai apagar mais rápido. Tem que ser graveto. É Deus dizendo: precisa de muita coisa não, precisa de coisas grandes não. Fica tranquilo, até nas coisas pequenas eu trabalho. Você não tomou posse, mas eu vou melhorar. 2 Reis capítulo 4, o texto bíblico diz que uma senhora perdeu o marido. Todo mundo conhece o texto. O profeta diz: vai e pega muitos vasos, vai e pega muitos. Só que o profeta faz a ela uma pergunta: o que você tem em casa? Aí ela diz: não tenho nada. Ah, lembrei, eu tenho uma botija de azeite. Botija, semelhante a essa garrafinha, só cabe 500 ml. E o vaso, Eliel? 2 litros, 3 litros, 5 litros. Aí, Mateus, acontece o seguinte: pega vaso, entra dentro de casa, fecha a porta, você e seus filhos. Aí ela diz: filho, traz o vaso. Aí ela pega, pastor, a botija e derrama sobre o vaso, e o azeite da botija não acaba. Entende isso aqui? A restauração é o pequeno ajudando o grande. Deus não está preocupado se é grande ou se é pequeno. Ele está disposto a fazer a restauração. Ezequiel capítulo 47. Sai um ribeiro do altar. O texto diz que ele vai cortando e chega onde ele é? Chega lá no Mar Morto. E o ribeiro que saiu do altar traz vida para o Mar Morto. O ribeiro é pequeno, mas é grande. Mas Deus usa o pequeno para restaurar. Paulo está catando graveto. Só que quando ele sai da fogueira, entro na conclusão para a gente não estourar o nosso tempo, a luz diminui. E agora ele começa a catar graveto. E está escuro, porque a fogueira ficou um pouco para trás. E ele precisa catar graveto. E aí, verso de número 3, eu leio novamente. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de graveto, e pondo-os no fogo, uma víbora, me ajude por gentileza. Uma o quê? Fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Verso de número 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Paulo saiu para catar graveto. E o texto diz que quando ele lança os gravetos no fogo, uma cobra, víbora, está pendurada na mão de Paulo. Se você for estudar a geografia de Malta, você vai ver, se você leu só esse capítulo, você já vai entender que existia muitas pessoas que já haviam morrido. E essa cobra, essa víbora era peçonhenta. Seu veneno era mortal. Coisa de alguns segundos, poucos minutos, a pessoa já vinha a óbito. Paulo agora com a cobra pendurada, os bárbaros oram. Pastor, eu amo esse texto, porque ele é rico em detalhe. Ele diz: os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns para os outros. Você vai me ajudar. Dizia uns para os outros. Vamos lá, dizia. Entenda isso aqui. Não foi ninguém que estava com ele no barco.
Não foi ninguém que conhecia o testemunho de Paulo, foi os bárbaros, os moradores da cidade, porque quem veio com Paulo do barco, sabe que ele é homem de Deus, que é profeta e que Deus usa, porque Deus deu livramento por causa de Paulo. Quem está duvidando do caráter de Paulo é quem não conhece, é bárbaro. É aceitável pessoas da porta para fora duvidar do nosso caráter. Difícil é quando é da porta para dentro. Quem convive com você, quem te conhece, quem é bárbaro é aceitável. Os bárbaros são movidos pelo que vê. Eles veem a situação e analisam. A cobra está na mão, a justiça não vai, salvou do mar, mas a justiça não vai deixar. Deve ser homicida. Só pode ser homicida. Verso de número 5. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não. Entro agora com você na conclusão. Eu tenho 2 aplicações e a gente fecha orando. A cobra está na mão de Paulo. E Paulo não vai se justificar para bárbaro. Leia o texto. Paulo não vai dizer, gente, vocês que moram aqui nessa ilha, vocês estão confundidos. Não. Porque crente não precisa ficar se justificando para ninguém. Quem nos justifica é o Senhor. O Evangelho de João no capítulo 12 diz que uma mulher presta culto a Jesus. O nome dessa mulher é Maria. Você conhece a história. Ela pega o vaso, quebra nos pés de Jesus. Judas se levanta e diz, era para ter vendido. Dava para 300 dinheiro. Aí Jesus diz, deixai-a, porque para minha sepultura ela fez isso. A gente precisa entender que quem nos justifica é o Senhor. Não perca tempo rebatendo indireta. Quem nos justifica. Paulo está em silêncio. E o que ele faz, Eliel? A cobra agarrada na mão, a víbora, ele leva para o fogo. Ele traz para o fogo, porque ele sabe que cobra não consegue ficar no fogo. Não, vamos marcar, não, vamos visitar, não, vamos mandar mensagem. Não. Vamos orar. Porque o fogo revela quem é graveto e quem é víbora. Se é graveto, acende lenha. Se é víbora, bate em retirada. Aqui só tem graveto. Eu vim para acender o fogo. Quem mais veio comigo? Quem tem glória para entregar? Quem tem aleluia? Verso 5, eu estou fechando, eu estou finalizando. Mas sacudindo ela no fogo, Paulo traz para o fogo, não padeceu mal nenhum. Isso aqui eu escrevi, eu vou ler para mim não falar errado. A frase que Deus me deu orando: quem tem o antídoto do céu não morre com o veneno da terra. Vou repetir: quem tem o antídoto do céu não morre com o veneno da terra. Paulo sentiu a dor da mordida, mas não foi envenenado. Vai doer, mas não vai matar. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E os bárbaros, Eliel, para a gente fechar, os bárbaros, Eliel, verso 6. E os bárbaros esperavam que viesse a inchar, ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. A conclusão dessa mensagem é a seguinte: o tempo vai revelar quem nós somos. Paulo não pediu para ser atacado, não. Mas Paulo saiu da zona de conforto. E quem sai da zona de conforto precisa estar preparado para os ataques. Não era para ser assim. Mas na vida de Jesus tem um Judas. Na vida de José
tem seus irmãos que o vendem. Na vida de Moisés, tem Miriam e Arão falando mal, lá em Números capítulo 13 até o 17. É Deus dizendo: vai ter pessoas que vão se levantar, mas aquele que começou a boa obra, se coloque de pé, por gentileza. Vai doer, vai chorar, talvez pode até sangrar, mas não vai morrer. Vai ficar marcas. Oro agora com vocês. A maioria aqui já me conhece, eu já contei aqui parte do meu testemunho. Entre outras cicatrizes que eu tenho no meu corpo, 3 são da operação. Uma na cabeça, 10 pontos. Uma embaixo do braço, 6 pontos, para colocar o dreno que entrou sangue no meu pulmão. E uma nas minhas costas, 33 pontos, para reconstruir a minha coluna de platina. Eu tenho 2 placas e 6 parafusos. Talvez por causa da cicatrização não dá para ver muito bem. As marcas das costas aparecem mais, mas é claro que não convém mostrar. Mas os irmãos entendem a aplicação. A marca ficou. Pode bater, não dói mais. Está marcado, mas a dor foi curada. Marcas ficarão, mas a ferida não vai ficar. Deus vai cicatrizar. Essa mensagem é diretiva, essa mensagem tem endereço, e eu sei que você está entendendo. Não olhe para essa situação de forma permanente. Olhe para essa situação como propósito divino, porque Ele é o capítulo 27, verso 26. Importa darmos em uma ilha. Lá atrás Deus disse: vocês vão chegar. E o texto diz que Paulo é usado por Deus para curar muita gente ali. O evangelho é pregado e muitas almas se convertem. Aí Paulo mais à frente vai dizer: sofra eu, mas não sofra. Eu quero orar com você. Você que pode, feche os seus olhos. Amado e eterno bom Deus, Pai querido e santo, somos gratos por estar na Tua casa e na Tua presença, e entender esta simples palavra que o Senhor palestraste conosco nesta noite. O nosso papel não é olhar para a fogueira e esperar convite, mas sim manter o fogo aceso. Eu não dou glória apenas quando Mateus está cantando porque ele é meu amigo. Não. A glória que sai dos meus lábios não é para quem segura o microfone. A glória que eu entrego vai para o teu trono. O aleluia que eu entrego vai para o teu trono. Se eu adoro em línguas estranhas é para ti. Se eu bato palma, se eu marcho, se eu rodo é para ti. Tudo que nós fazemos é aqui dentro, Pai querido e santo, em nível de adoração, nós entregamos e tributamos a Ti. Se eu oferto não é por causa da necessidade da igreja, é porque eu faço, porque o Senhor foi a maior oferta. Em João 3,16 o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou, que entregou Jesus Cristo, a maior oferta. Quem deu foi o céu. Se eu entrego o meu dízimo é em gratidão a Ti, porque eu entendo, Pai querido e santo, o que o Senhor já fez por mim. Pai querido e santo, eu quero te entregar do altar à portaria os nossos amigos que cultuam conosco online. Eu quero te entregar cada vida aqui, os demais cultos que haverão, Pai querido e santo, todos os dias. Ministros e ministras que aqui estarão entregando a palavra, entregando louvor, entregando a Ti uma adoração verdadeira e sincera. Que o céu se abra sobre nós, que seja dia de renovo, que seja dia de fortalecimento. E se alguém está aqui e o fogo dele está apagando, que ele possa carregar lenha, carregar graveto da palavra, lendo a Bíblia, jejuando, orando e entendendo que o nosso papel é entregar a Ti a adoração perfeita. E você que concorda, aplaude a Jesus Cristo. Amém.